Capítulo 9 Restaurando o MEA Ministério da Equipe Apostólica. Está na hora de a Equipe A se apresentar. É hora do MEA. Será um cristianismo apostólico, autêntico e completamente entregue. Será telescópico, com profetas olhando pelo telescópio do tempo e evangelistas falando das boas novas. E será microscópico, com pastores e administradores cuidando da casa. Essa palavra veio a mim em um sonho no verão de 1996. Sabia que a promessa era que esses 3 ministérios, o apostólico, o telescópico e o microscópico, trabalhariam em conjunto e não em competição. No meu coração pensei, isso sim seria um sonho. Quando despertei do sonho, tive a visão de um homem usando um cartão de caixa eletrônico dentro de uma caixa bancária e retirando dinheiro. Talvez o Senhor estivesse dizendo que o ministério da equipe apostólica seria usado para liberar enormes suprimentos de seu armazém para o ministério dos últimos dias. Uma coisa é certa, enquanto escrevo, todo dia vêm à tona novas equipes e novas correntes. É hora de o profético chegar à maturidade, e isso para que emerja um ministério apostólico verdadeiro, autêntico e humilde. Quando estava na Áustria ministrando na escola profética, em agosto de 1996, o Espírito Santo me acordou de noite. Ouvi sua voz me dizendo: durante os próximos 38 meses e meio, eu iluminarei uma cidade por mês, com minha presença contínua, assim como aconteceu em Toronto e Pensacola. Em meu espírito, eu sabia que essa palavra do Senhor tinha alcance global e que essas cidades estariam distribuídas ao redor do mundo. Também sabia que algumas estariam em lugares afastados e que alguns desses derramamentos não teriam muita divulgação. Os nomes de diversas cidades quase desconhecidas no exterior vieram à minha mente ao mesmo tempo. Refleti sobre as palavras que ouvi e notei que o período de tempo informado se encerraria mais ou menos no Dia do Perdão, em 1999. Bem, não estou prevendo a segunda vinda de Cristo, a marca da besta e nem coisa semelhante. Estou simplesmente passando para você o bastão de um encontro poderoso para provocar uma fé ativa. Talvez as cidades cheias do fogo espiritual façam parte da estratégia de Deus para a colheita. O poder da oração contínua. Creio que tudo que já passamos até agora não passa de um tira-gosto daquilo que Deus está entregando à igreja. Até aqui, testemunhamos eventos de oração históricos e de alcance mundial que liberaram o grande poder da unidade na oração a Deus. No entanto, o que Deus revelou para nosso pequeno grupo de intercessores na Torre de Vigília Morávia, em fevereiro de 1993, é que Ele está fazendo surgir unidade contínua, oração contínua e intercessão contínua no padrão e estilo simples que Ele fez surgir anos atrás em Reinhardt. A pergunta é óbvia. Se 300 pessoas orando continuamente, em grupos de 2 ou 3, durante mais de um século, viraram o mundo de cabeça para baixo há 200 anos, o que milhões de intercessores ungidos podem realizar mediante a oração contínua na presença de Deus? Infelizmente, boa parte da igreja está manca, usando muletas e venda nos olhos, quando deveria estar correndo na direção da batalha. Boa parte das congregações no mundo cristão joga fora seu potencial por viver sob a ilusão de que 2 dons cruciais de liderança, listados em Efésios 4, o de apóstolo e o de profeta, de alguma maneira perderam a validade em algum momento entre a conclusão do livro de Atos em nossos dias. Mestres e pastores ungidos têm nos alimentado bem,
estamos satisfeitos por aprender e ir embora, frequentemente com a pequena responsabilidade de prestar contas de nossa sempre crescente abundância de conhecimento. Pastores sensatos convidaram evangelistas com o máximo de frequência e deram ordens para confortar os aflitos e afligir os que estão confortáveis. Mas o primeiro amor de um evangelista é o palco ou o toco de uma árvore, em algum lugar, rodeado por um mar de gente sem salvação. Sem a força, a fundação e a liderança visionárias do ministério apostólico, nossas igrejas têm vivido em um estado permanente de debilidade e falta de firmeza. Privada das percepções proféticas, no sentido de direção espiritual concedido por Deus e da correção que se encontra no profeta, a igreja tem tropeçado de um alvo de curto prazo para outro, sem sequer perceber a vontade de Deus para o seu corpo comunitário. Lembre-se, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29, versículo 18. A condição da igreja. Em consequência disso, a igreja se parece com uma pessoa que come exclusivamente comidas pesadas, cheias de amido, gordura e açúcar. A igreja está inchada por se deleitar com os frutos das árvores de pastoreio e árvores de ensino, tendo só o pouco necessário para ter incômodos digestivos ocasionais gerados com a ajuda de árvores de evangelismo. Em outras palavras, nossa ignorância privou o corpo comunitário de 2 das 5 provisões diárias ordenadas por Deus, de nutrientes espirituais necessários para gerar uma noiva saudável, produtiva, completamente equipada e sem manchas. Estamos fracos e malnutridos por causa de uma dieta espiritual incompleta, desequilibrada e pouco saudável. Deus pesou o corpo de Cristo global de nossos dias, e em particular, a igreja estadunidense, e ele achou em falta algo bem parecido com o que aconteceu nas igrejas do livro de Apocalipse. Ela está inchada, dada a muito sono e cochilos, e de diversas formas, ela tem aversão a exercícios e à obra do ministério. O histórico de seus membros mostra que ele evita qualquer coisa que exija tempo, esforço ou prestação de contas por fazer o que Deus ordena em sua palavra. Em 10 anos. Agora, permita-me fazer uma revisão de nossa história profética. Em abril de 1984, Mike Bickle, meu amigo, ouviu a voz do Senhor dizer algo como: "Vou começar uma nova obra na Terra em 10 anos." Deus lhe deu a incumbência de conclamar a oração intercessória, de maneira contínua, durante a década que se seguiu e depois também. Não era exatamente esse tipo de palavra que ele queria ouvir, porque tinha acabado de estabelecer um trabalho novo. Ele era um pastor cheio de energia e com menos de 30 anos. Realmente, não queria esperar 10 anos para um mover relevante de Deus, nem gastar boa parte do seu tempo em uma sala simplesmente lembrando Deus de sua palavra. Mas ele não tinha escolha. Deus também lhe disse que estava falando com um cavalheiro profético, chamado Bob Jones, e instruiu Mike a entrar em contato com esse homem. Quando eles se encontraram e compararam as anotações, descobriram que Deus tinha falado coisas complementares para os dois homens, ao mesmo tempo e em lugares diferentes. As percepções deles se tornaram 2 peças de um quebra-cabeça encadeado. A revelação que o Senhor deu a Bob naquela época foi sobre o relato bíblico da permanência de José na prisão de Faraó. Ele disse que isso era uma parábola daquilo que ocorreria durante a década seguinte, uma vez que a palavra de Deus declara: "Certamente o Senhor, o soberano,
não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. É proveitoso resumir a profecia dada a Bob Jones em meados de 1984. Quando José foi injustamente jogado na prisão do faraó por resistir às investidas da esposa de Potifar, ele ficou confinado com o copeiro e o padeiro de faraó, que estavam na prisão por terem provocado sua ira. Os dois homens tiveram um sonho, e José interpretou com precisão os sonhos deles, e previu o que aconteceria nos 3 dias que se seguiram. O copeiro voltou a desfrutar do favor de Faraó, tendo todos os direitos e privilégios de sua posição. Ele foi libertado para servir na presença do rei. No entanto, o padeiro foi enforcado em um lugar alto para que todos o vissem, e depois foi decapitado. As aves do céu se banquetearam com a sua carne, porque ele tinha servido o pão hipocritamente. Em outras palavras, ele dizia uma coisa e fazia outra. Você já pode parar de se contorcer. A revelação a Bob Jones foi que o Senhor lidaria com os padeiros hipócritas existentes no reino, assim como os ministérios de ensino e de mesa em sua casa. Ele lidaria com a sua casa usando de severidade para purificar o fermento da hipocrisia de nossos ministérios de ensino. No final desses 10 anos, depois de Deus completar sua ação, humildes e desconhecidos servos novos, copeiros do rei, seriam liberados para servir à mesa do Senhor e receber a impressionante responsabilidade de servir o vinho novo e o pão vivo na presença do rei. Creio que essa palavra, na verdade, tem alcance maior do que 10 anos. Descreve a obra purificadora, contínua e progressiva, feita pelo Espírito Santo em nossos dias e na história da Igreja. Um cumprimento dramático. Pouco tempo depois de dada essa profecia, algo dramático aconteceu, chocando toda a comunidade da Igreja e deixando ultrajadas as pessoas sem salvação em todo o mundo. Jim e Tammy Becker foram indicados formalmente por fraude. Diversas outras atividades detestáveis também foram expostas publicamente em Fort Mills, Carolina do Sul, sede desse ministério que crescia desordenadamente. O maior desmascaramento, e também o mais danoso, referia-se à hipocrisia espalhafatosa envolvendo dinheiro, atividades sexuais e estilo de vida extravagante, coisas que trouxeram vergonha para o ministério e para o mundo cristão. Só menciono o fato de olho na instrução, como verificação da profecia de Bob Jones, não para apontar o dedo e nem para criticar quem quer que seja. Deus sabe que cada um de nós precisa de sua misericórdia. O desmascaramento e a punição públicos dos Beckers se tornaram um símbolo da obra purificadora que Deus está realizando em toda a Igreja. Os 10 anos se passaram, e essa purificação continua. Mas algo a mais entrou em cena no começo de 1994, quando Deus derramou seu Espírito sobre uma pequena igreja no fim da pista de um aeroporto em Toronto, no Canadá, e em muitos outros lugares. Um vinho novo estava sendo derramado à medida que o Senhor recomeçava a liberar seus pequenos servos para servir vinho novo e pão vivo na presença do rei. Outro marco veio exatamente no fim do período de 10 anos profetizado por tantos vasos de Deus. Jimmy Becker foi solto da prisão. Isso, em si mesmo, foi uma proclamação profética de que o Senhor pretende trazer de volta os infiéis ao reservatório de seu propósito. Durante esse mesmo período, o Espírito Santo abriu minha compreensão. Certa tarde, eu observava meus filhos brincando nos balanços do quintal. Repentinamente, tive uma visão sobreposta a uma cena natural.
Tendo a dimensão extra da visão espiritual ativada, vi um homem adulto descendo o escorregador. Ele estava de costas, descendo de cabeça. Nessa visão, o homem desceu e caiu em uma piscina redonda no fim do escorregador das crianças. Imediatamente roguei: "O que isso quer dizer?" Prontamente veio a resposta: "Restaurarei os homens que me deram as costas no reservatório do meu propósito." Um dos primeiros sinais de que uma colheita grandiosa está vindo e vem sobre nós é que os filhos pródigos estão voltando para casa, vindo de todos os lugares. Eu me alegro muito de ver Jim Becker como um homem restaurado, humilde, no meio de um povo de restauração, proclamando a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Que os pródigos voltem para casa. Na década de 1980, diversas vozes proféticas profetizaram um reavivamento grandioso que estava por vir, e ainda está por vir. E os estádios ficarão lotados. Uma geração sem rosto surgirá. Jesus será magnificado à medida que os estádios estiverem repletos de curas e milagres e os mortos ressuscitarem. Trata-se de um reavivamento veloz, de larga escala e da colheita que só pode ser descrita como um despertamento grandioso em nossa terra. Foi necessário ter muita coragem para proclamar uma profecia como essa na década de 1980. Hoje é mais fácil, pois já vimos pessoas em fila às 4 da madrugada só para participar de cultos noturnos de reavivamento em diversos lugares e continentes ao redor do mundo. Mas uma onda com a força da maré, da presença de Deus, está prestes a quebrar sobre nós. Quando Deus soltou as amarras de seu espírito, em janeiro de 1994, foi como se, entre aspas, a rolha saltasse da garrafa. O vinho novo começou a brotar abundantemente em todo o povo de Deus. Eu estava no mês de setembro, em Indianópolis, na Indiana, ministrando em uma conferência com David, meu cooperador de intercessão. Era o dia seguinte do Dia do Perdão daquele mesmo ano, quando Deus começou a falar comigo. O que eu ouvi lá está intimamente ligado aos eventos que ocorreram durante o período de 10 anos de purificação. É hora de começar. Estava dormindo, sozinho em um quarto totalmente escuro, quando fui acordado pela voz do Senhor. Foi uma experiência incomum. Parecia que um anjo tinha tocado um trompete que ressoou no quarto e me acordou. Sentei-me imediatamente na cama e senti aquilo que só consigo descrever como, entre aspas, a presença do destino no meu quarto. Um anjo enorme agora estava em pé na ponta da minha cama. O relógio digital marcava 2h02. Quando me sentei na cama, fiquei imerso na presença palpável do destino durante os 30 minutos que se seguiram. Mas fui acordado quando ouvi essas palavras. É hora de começar. O anjo era o que se pode considerar um anjo de aparência padrão. Ele estava vestido de branco, tinha asas e consegui ver mãos debaixo das asas. A mão debaixo de uma das asas aparecia segurando uma taça verde cheia de óleo novo. Achei isso maravilhoso, pois instantaneamente trouxe os Salmos 92, versículo 10 à minha mente, que diz: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. O Senhor está distribuindo óleo novo em nossos dias. Se você carrega um ranço e tem necessidades, peça a Ele para derramar um pouco de sua unção em cima de você agora, bem agora. Simplesmente expresse sua fome, desejo e necessidade ao mesmo tempo que declara: Aqui, Senhor, bem agora, lembre-se de mim. Eu estava observando o anjo segurando a taça verde contendo óleo novo e, de repente, ele saiu do quarto fazendo um barulho agudo. Então olhei para o canto do quarto e vi uma garrafa. A parte esquisita é que em seu rótulo estava escrito Cristo Oil.
Minha mente de fato estava trabalhando nessa questão, e apesar de não ter dito nada em voz alta, eu estava pensando: ó Deus, por que sempre fazes isso? Por que o profético sempre precisa ter alguma coisa de parábola? De repente, vi a luz e disse a mim: sim, agora vejo. Jesus Cristo, o Cristo, ungido. Deus estava dizendo que a unção representada pelo óleo não estava sendo derramada apenas sobre um homem. A unção era para Christus Company. Ele estava liberando seu óleo para uma companhia inteira de pessoas, para que elas apareçam no poder e na glória dele. É tempo de surgir um reino de mordomos fiéis. É tempo de as taças contendo o óleo produzido nas garrafas verdes, que simbolizam a tribo sacerdotal dos levitas, que representa seu povo intercessor, seu povo de louvor, o povo de sua presença radiante, levantar-se, surgir conquistando e para conquistar. Continuei olhando fixamente para essa garrafa verde de óleo, que tinha entre 30 e 45 centímetros de altura, e para as dúzias de anjos que começaram a voar para destinos desconhecidos. Alguns carregavam taças do óleo de ungir, outros carregavam garrafas de vinho novo, e todos eles faziam o mesmo barulho agudo antes de partirem. A visitação durou cerca de meia hora. A experiência me ensinou a não negligenciar nenhum detalhe de uma visão, nem mesmo os pontos menores, ou aparentemente sem consequências. Perguntei ao Senhor: e quanto ao 202? Eram 2h02 no relógio digital quando a visão teve início. Ele fez gotejar na minha mente Cântico dos Cânticos e o livro do Apocalipse. Acendi a luz e abri a minha Bíblia para ler. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada. Cânticos 2, versículo 2. E a passagem em Apocalipse 2, versículo 2, que elogia a igreja de Éfeso por seus atos, pelo trabalho árduo e perseverança por testar os apóstolos para ver se são verdadeiros ou falsos. Isso me lembrou do período extenuante de 10 anos que tantos cristãos tinham suportado em uma terra árida. Finalmente, ele trouxe a cura para o tédio espiritual, que tinha se alojado na igreja. Ele estava nos chamando de volta para a real mesa de banquetes, trazendo seus mordomos, pequenos servos, taças transbordantes do óleo da alegria e da unção, garrafas sacerdotais de vinho novo, de alegria e de renovação vindas do Senhor, recebendo a apreciação de Deus. Embora muitos cristãos, inclusive eu, às vezes sintam que estão se segurando pela pontinha dos dedos, o Senhor vê de uma perspectiva diferente. Ele está bem ciente das condições desérticas que suportamos, mas ele diz àqueles que aguentaram e prosseguiram: eu os abençoo por sua perseverança piedosa. Digo-lhes que vocês são como um lírio entre os espinhos. Vocês são meus queridos, minha noiva. Agora, ele está liberando garrafas novas de vinho e a unção renovada de sua presença grandiosa sobre nós. As poucas palavras que recebi de uma voz naquele dia simplesmente declararam: é hora de começar. Depois de refletir nessas palavras durante vários meses, comecei a ver que Deus, de certa maneira, tinha nos colocado em pausa, porque como igreja, a profundidade de nosso caráter simplesmente não correspondia ao nível de nossos dons. Os dons de Deus operando a parte do caráter de Deus são a prescrição para a catástrofe. Apesar disso, Deus cuida do assunto fazendo períodos de purificação e de poda. Agora, estamos recebendo um chamado renovado para voltarmos ao serviço. Se tudo der certo, seremos mais sábios, humildes e puros do que éramos antes da dolorosa aflição. Depois daquilo, sonhei com um pintor, como Michelangelo pintando o braço do Senhor descendo das nuvens. Então, vi a mão e o braço de um homem subir da terra. Os dois estavam quase se tocando. Notei que havia um bastão na mão do Senhor,
quando seu braço se estendia do céu para a terra. Percebi que o Senhor estava colocando esse bastão na mão do homem enquanto este estendia o braço na direção do céu. O bastão representava os 4 padrões do coração concedidos a Mike Bike em uma revelação profética separada, e também a muitas outras pessoas. Esses são os 4 padrões do coração. Número 1. Oração de dia e de noite. Número 2. Doação extravagante. Número 3. Santidade de coração. Número 4. Fé resoluta ou eficaz. Esse sonho ilustrou o anseio de Deus de confiar uma vez mais às mãos de seu povo cordões do coração, os cordões de pureza e devoção, superação e misericórdia. Essas promessas nunca foram feitas ou liberadas para apenas um corpo, uma cidade, uma denominação, nem mesmo para uma corrente no corpo de Cristo. Esses princípios e promessas fundamentais são declarações proféticas do coração de Deus para toda a igreja, o corpo de Cristo. Deus estava declarando, depois de um longo período de seca, restaurarei a oração de dia e de noite, restaurarei a doação extravagante, restaurarei um povo puro e santo de coração, restaurarei a fé eficaz entre o meu povo. O braço do Senhor. Comecei a procurar na Bíblia referências ao braço do Senhor e descobri algumas passagens importantes. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá. Deuteronômio 7, versículos 18 e 19. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deuteronômio 9, versículo 29. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. Deuteronômio 11, versículos 2 e 3. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Deuteronômio 26, versículo 8. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Salmos 44, versículo 3. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestade de raios e saraiva. Isaías 30, versículo 30. Parece que podemos concluir o seguinte: sempre que o braço do Senhor alcança nosso mundo restringido pelo tempo e pelo espaço, os sinais e as maravilhas vêm junto, trazendo libertação e uma mostra radiante do poder de Deus. Isaías 52, versículo 10 diz: o Senhor desnudará o seu santo braço. Qual é o propósito da sua presença e qual é o propósito dos dons proféticos? Isaías 52, versículo 10 diz: à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, versículo 1. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão nela. Com meu grande poder e com meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Jeremias 27, versículo 5. O braço do Senhor é um símbolo que representa força e poder, a demonstração do direito explicitado na Bíblia que Deus tem de disciplinar e libertar. Durante o longo período de ministério na região de Los Angeles, junto com Lon Wengli, o pastor de oração,
da Harvest Rock Church em Pasadena e com outros amigos fizemos uma expedição para orar em pontos determinados. Oramos onde aconteceu o derramamento na Azusa Street e também em uma casa pequena nas proximidades, onde o Espírito Santo batizou os cristãos antes de um pequeno grupo ir para Azusa Street. Depois nos dirigimos para um local chamado Pisark, que foi outro centro de renovação pentecostal, conclamando o braço do Senhor. Por fim, visitamos o Angelus Temple, onde foi fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciada por Aimee Semple na década de 1920. Aquela igreja e o ministério de Aimee foram muito poderosas naquela época. Depois, fomos a uma área pequena onde há um museu e lá examinamos alguns documentos em exposição. Nosso excelente anfitrião levou nossa trupe de 8 pessoas direto para o auditório a fim de orarmos. Tendo chegado ao auditório e nos ajeitado para orar, nosso anfitrião nos deixou a sós naquele lugar incrível. Vimos um belo piano de cauda no palco. Alguns mencionaram que Aimee sempre tocava nesse piano em alguns cultos. A essa altura, Marcus Young, um querido amigo missionário tailandês, sentou-se ao piano e começou a tocar em espírito. Depois, ficamos apenas esperando em silêncio na presença do Senhor naquele auditório que serviria de palco e de testemunha de incontáveis milagres, sinais e maravilhas nesse século. Enquanto esperávamos o Senhor, sentei-me em um degrau que levava ao palco, simplesmente me deixando absorver pela presença do Senhor naquele lugar. Por fim, deitei-me no palco. Assim que entramos, ficamos impressionados com a acústica perfeita do auditório. O pé direito era alto, e no teto havia um domo. Era possível falar do palco sem usar microfone, e o som ressoava em todo o edifício com clareza total. Enquanto Marcos tocava o piano, comecei a orar em voz alta, ao mesmo tempo que me expunha ao calor da presença de Deus. Então, de fato, comecei a orar e a profetizar à medida que algo começava a crescer dentro de mim. Fui até um lugar de pronunciamento de profecias e comecei a profetizar. Restaurarei o altar sagrado. Restaurarei meu fogo sobre meu altar. Restaurarei. Trarei à luz o braço do Senhor. Liberarei ministérios de restauração apostólica. Restaurarei as 4 faces do meu evangelho. Liberarei as 4 faces das criaturas viventes que circundam meu trono. Que o braço do Senhor se manifeste. Então profetizei a restauração do Evangelho Quadrangular. Ele reina, salva, batiza e cura. Profetizei também a restauração do MRA, Ministério de Restauração Apostólica. É hora de iniciar os ministérios de restauração apostólica. O profético põe a mesa. Durante anos, foi profetizado que o profético poria a mesa para o apostólico. Precisamos declarar com ousadia que é hora de começar. Não estou definindo neste livro o que é apostólico. Esse não é o meu objetivo aqui. Apesar disso, é hora de os ministérios de restauração apostólica virem à luz. Continuei orando, profetizando e fazendo pronunciamentos proféticos. Finalmente, disse em voz alta: "Ah, que o altar do Senhor seja restaurado." De repente, senti o piso se levantar debaixo de mim. Não era sonho nem visão. Eu não estava em transe. Um altar começou a surgir do piso, cujas medidas deviam ser 1 metro de profundidade e 2 metros de largura. O altar continuou subindo do chão, e eu continuei profetizando: "O altar do Senhor está vindo. O fogo está vindo sobre meu altar." Estou contando um acontecimento profético que aconteceu de fato. Um sacrifício vivo. Não pude evitar senão notar a relevância da minha posição no altar que surgiu enquanto eu profetizava vida e restauração. Segundo Romanos 12:1, Deus está procurando sacrifícios vivos,
que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós somos o sacrifício que agrada a Deus e é aceitável aos seus olhos. Ele tem ciúme de nós e quer nos apresentar todo o nosso ser em seu altar, com espírito, alma e corpo. Quando o altar chegou à sua altura máxima, eu meio que deslizei lentamente até o altar ficar bem atrás de mim, e as outras pessoas do grupo ficaram observando. Permaneci naquele lugar, fazendo um pronunciamento profético. Restaurarei a fama do meu nome grandioso sobre toda a terra. Restaurarei a face quadrangular do Evangelho. Restaurarei a verdade de que salvo, batizo e curo. Liberarei minhas 4 faces e minhas criaturas viventes. Porei à mostra meu santo braço direito e arregaçarei as mangas, e o meu braço ficará desnudado. Restaurarei o altar antigo, porei à vista meu santo braço direito. Provavelmente, as coisas terminaram de maneira diferente naquela que esperamos hoje, mas o Senhor soprará ensino profético e apostólico renovados, além de revelação quanto à antiga disciplina da oração, feita dia e noite. Ele liberará uma nova compreensão da contribuição financeira extravagante e um novo lugar de santidade de coração. O fogo de Deus é um fogo consumidor, que pode fazer desaparecer o câncer e convencer homens de sua pecaminosidade. Ministério de Restauração Apostólica. O que é o braço do Senhor? É uma representação da força e do poder do Senhor. É a demonstração da capacidade que Deus tem de disciplinar e de libertar. É provável que seu braço se refira aos ministérios de restauração apostólica ou de equipe apostólica, nesse grande reavivamento. Sendo ainda mais precioso, o braço do Senhor se refere ao próprio Jesus Cristo. O Senhor desnudará o seu santo braço. Como sabemos disso? Isso não se refere a nós. Não diz respeito a homens e mulheres com unção. Trata-se apenas de Jesus, o Cordeiro sacrificial, recebendo a recompensa de seu sofrimento. Vamos manter o foco no lugar certo. Isso não diz respeito a nós. Refere-se a Jesus Cristo, nosso Messias maravilhoso, nossa majestade transcendente. É uma referência ao poder de sua presença grandiosa. Se você se lembra, mencionei como Deus me disse certa vez: vou ensiná-lo a usar a maior arma da batalha espiritual. Vou ensiná-lo a usar a radiância da minha presença grandiosa. Qual é a maior arma da batalha espiritual? É o próprio Deus. O Senhor está buscando pessoas quebrantadas. Ele está buscando um povo humilde, ao qual se pode confiar o tesouro de Deus, pois esse povo sabe que isso não diz respeito a eles, e sim a Jesus. De acordo com Salmos 110, versículo 2, o Senhor busca um povo para colocar-lhe nas mãos o cetro de autoridade real e para dominar sobre os inimigos, que serão expulsos de Sião, a habitação da presença de Deus. Que a equipe A dê um passo à frente, que o braço forte do Senhor seja estendido. Está na hora de um povo sem rosto emergir, uma geração de serviçais humildes, cuja paixão é exaltar esse homem, Deus e Rei, Cristo Jesus, o Senhor. Declaro que chegou a hora do MEA, de o ministério da equipe apostólica ter início. Usa-me. Quero ver o cristianismo autêntico, apostólico, cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Eu declaro, chegou a hora de começar o maior show da terra. É hora de outro grande departamento. Comecemos aqui. Comecemos agora. No nome grandioso de Jesus. Amém.